pós-Covid tem vários sintomas, né? Então, vários são as possibilidades, né, de sofrimento de um paciente. E eu acho que consegue já, hoje em dia, melhorar tudo com ou suplementação, ou medicação, ou ajuste de estilo de vida. Mas a fadiga, né, esse cansaço físico e mental que às vezes impede a pessoa de viver mesmo, né, é o sintoma mais difícil de tratar. Às vezes você faz tudo e não consegue fazer com que a pessoa melhore. E eu né, fiz uma pesquisa intensa sobre isso e só tem uma forma. Todos os pacientes que melhoraram, e não só os meus pacientes, mas tem vários canais americanos com relatos de pacientes, tem vários grupos pelo mundo, né, com essa fadiga crônica, com síndrome da fadiga crônica e com a fadiga pós-Covid. E é unânime. Quando essa fadiga passa do ponto, quando você começa, por exemplo, a adiar, desmarcar um monte de coisa porque você tem fadiga, quando o exercício físico começa a fazer mal e não fazer bem, tá na hora de parar. Mais uma vez, eu falo isso com o pessoal. Assim, né? Parece, às vezes, que é simples, mas as pessoas têm muita resistência para parar e, como a gente fala, ressignificar a vida. E ressignificar não é só no sentido filosófico, não. Entendeu? Eu preciso desacelerar. Não adianta eu ficar aqui preocupado com 20 mil coisas que vão acontecer no futuro, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou, se... Não cuida do hoje, né? Se você pensa sempre, né, eu quero que esse minuto acabe para eu descansar, eu quero que esse minuto acabe para eu descansar. E qual é o grande problema? O grande problema é que se a pessoa não tem essa consciência, ela vira um zumbi. Eu chamo que ela vira de zumbi. Por quê? Porque às vezes é melhor você quebrar, né? Quebrar no sentido de, poxa, eu colapsei. Porque aí você é obrigado mesmo a parar e ressignificar as coisas, do que você ficar fadigada, né? Mas a ponto de ainda conseguir trabalhar, porque você não passa a não ter nenhum tipo de felicidade, prazer. É só no automático, entendeu? E aí, assim, não vale muito a pena, na minha opinião, ficar assim, né? Então, isso é uma questão importantíssima. Hoje em dia, a gente é meio que obrigado socialmente a ser uma máquina tem que ser inteligente, tem que ser boa mãe, tem que ser bonito, tem que ser bonita. E assim, tem que trabalhar pra caramba, tem que ser produtivo. E não necessariamente, entende? Assim, cada um tem o seu limiar. Então, essa parada e aprendendo a fazer com que o seu corpo, né, se sinta bem de novo, né, por tentativa e erro mesmo, é importantíssimo, sabe? É o mais importante. Hoje a vida não para, né? É difícil você falar para um empresário que está ali ganhando um monte de dinheiro, se ele vai parar de ganhar dinheiro, que ele tem que parar um pouco. Pois é, mas assim, geralmente, o que acontece? A pessoa para, ela é muito refratária no primeiro momento. Aí você fala, você vai quebrar. Aí, às vezes, a pessoa... Porque assim, né? Não tem muita saída, a pessoa quebra. E provavelmente um monte de gente, sempre quando eu falo isso, né, as pessoas se identificam. Provavelmente tem um monte de gente que está prestes a quebrar, que vai quebrar e sabe disso. Se adianta, para um pouco antes. Por quê? Porque essa questão toda da produtividade, depois você recupera. Com certeza. É melhor parar um pouquinho, reorganizar a vida e ser mais produtivo depois, entende? Lógico, com certeza. Muitas pessoas falam sobre manter a imunidade alta para poder, assim, combater qualquer tipo de vírus. Porém, quando a resposta imune é exagerada, ela acaba sendo negativa ao organismo afetado. Por que isso acontece? Porque a imunidade, ela não deve nunca ser alta ou baixa. Ela deve ser capaz de atender às nossas demandas, às nossas necessidades. Então, por exemplo, uma grávida tem metade, né, do DNA, do material genético do pai dentro dela. Então a nossa imunidade tem que ser mais permissiva. Senão a gente começa a atacar o nosso feto, por exemplo. Né? Agora, diante de uma infecção, eu preciso ter uma resposta imune ali maior. Só que essa resposta imune não pode continuar. Senão eu vou continuar inflamando, que é uma das etapas da resposta imune, a inflamação, sem ter algo para destruir, um vírus, uma bactéria. Então eu vou acabar destruindo células próprias.
né? Então, o que eu preciso é de um ajuste da imunidade. Né? Não ficar com a imunidade alta, né, com as células hiperativas, ou com a imunidade baixa, propício a infecções, por exemplo. E é exatamente isso, né, que acontece no pós-Covid, como a gente estava falando. Então, por exemplo, quando eu tenho uma infecção por Covid, as pessoas que ficam graves, né, que ficavam graves, elas tinham uma resposta imune alta, assim, de uma forma, como eu falo, em onda, né, que a gente fala de tempestade de citocinas. Quem não lembra desse termo, né, uma tempestade. Então, o seu sistema imune reagia ao vírus muito forte e o seu sistema imune causava lá dano no pulmão e poderia até, né, levar a óbito. Agora, no pós-Covid, acontece uma coisa semelhante, mas não na mesma intensidade. O seu sistema imune ele fica ativo por um tempo, fica mais ativo do que o normal, só que em vez de ser uma onda, uma tempestade, ele fica ali um pouquinho mais ativo, hiperreativo, por muito tempo. E isso causa esses sintomas todos que a gente falou ali, da fadiga, né, daquela sensação de esquecimento que a gente chama de brain fog, queda de cabelo, né? Tudo isso é causado por uma inflamação ali dos vasos sanguíneos, que a gente fala de endotelite. E é exatamente o sistema imune, um pouco aí hiperreativo, funcionando mais do que deveria, por um tempo prolongado. E é preciso ajustar isso, né? É preciso que o nosso sistema imune consiga ser flexível de novo. E para isso, várias coisas são importantes. Então, né, desde o sono ao sol, a vitamina D é muito importante para isso, né? A vitamina D, ela ajuda o sistema imune a fazer essa autorregulação para ficar melhor regulado. Como eu falei ali, né, principalmente a hidratação é importante para isso. Alguns suplementos, como o zinco, por exemplo. O zinco é fundamental para que isso aconteça. E eu tenho visto muito zinco baixo, né, quando eu vejo os meus pacientes. Seja por má nutrição, seja por, enfim, vários fatores que a gente vê hoje em dia, principalmente muita comida industrializada, muito agrotóxico nas coisas. Então, você não tem tanta quantidade de zinco, de magnésio. E aí vem um vírus, né, ou vem o contato com a proteína spike, que é a grande vilã dessa história toda. E aí acaba hiperreativando, né, dando um tapa assim, maior no nosso sistema imune, e a gente fica sem essas reservas de vitaminas, de micronutrientes, para combater esse tipo de inflamação crônica. Então, para a gente regular o sistema imune, é preciso fazer toda essa mudança de estilo de vida, mas prestar atenção em algumas coisas. E aí eu cito aqui, como eu disse, a vitamina D e o zinco como bons exemplos de coisas que eu estou vendo bastante baixas, assim, nos pacientes no pós-pandemia, né? Sempre, né? A vitamina D é incrível. Eu entrevistei o Dr. Cícero Coimbra, que é o PhD de vitamina D, né? É incrível como todo mundo tem a vitamina D baixa. No Covid, você ficava dentro de casa. Você não saía para tomar sol, você não saía para dar volta no quarteirão, você não ia na praça, não ia na praia. Como que você vai fazer? Isso é um problema, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente olha, faz um exame de sangue, vou dosar a vitamina D. Quando você vai dosar, você fala valor de referência. Valor de referência é ridículo. A média da população. Então, se eu tenho uma população doente, que não pega sol, né, vai ser baixo. E o sol transforma a vitamina D inativa na vitamina D ativa, que é que você mede no sangue, eu tenho vitamina D baixa. E aí, quando você fala que 20, 30 de vitamina D ali no sangue, né, é normal, você tá puxando todo mundo ali para baixo. Né? Tudo bem. Pode ser que para não se ter osteoporose se quebrar toda, a vitamina D acima de 30, 40 pode ser suficiente. Agora, para ter saúde, que é o que a gente quer, é muito diferente ter saúde do que ficar doente, né? Do que não ficar doente. Para ter saúde, certamente a gente precisa de mais. Certamente. Claro, precisa individualizar, né? O normal para cada um é diferente, mas certamente é muito mais do que a gente faz hoje em dia. Verdade.